Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você com certeza é um buscador assim como eu, porque você me encontrou aqui nesse conteúdo de despertar da consciência. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de um livro que eu tenho estudado e tem feito muito sentido para mim, que é esse aqui, Um Novo Mundo. E nesse livro, o autor, ele aborda um tema que eu achei muito interessante trazer aqui pra gente conversar, que é um tema relacionado a corpo de dor, ao nome que o autor dá. E eu fiz um desenho aqui pra gente entender mais ou menos como funciona esse corpo de dor. Então aqui estamos nós, aqui nesse círculo, representado por esse corpo de dor. Então esses desenhos aqui significam esses corpos que se alimentam como se fossem seres vivos mesmo dentro do nosso corpo de dor. E aqui nesse coração enorme está a nossa centelha divina, nosso eu superior, a nossa verdadeira essência, que deveria funcionar e está ali como um pano de fundo da nossa vida, de quem realmente somos. Então eu vou trazer um pouquinho desse conceito para a gente conversar hoje. Então, o que acontece? Esse corpo de dor, ele existe ali e ele se alimenta dos nossos pensamentos. Nós temos um ego, né? Desde que nascemos, e esse ego faz com que a gente compreenda um conceito de individualidade. Então, se você perguntar para alguma pessoa quem é você, ela vai falar o nome, ela vai falar da história dela, do passado, da infância, vai vir à memória o nome do pai, da mãe, a cidade que ela vive, a cidade que ela nasceu. Então o ego nos diz que nós somos essa história, mas não é verdade, nós somos a consciência que está por trás de toda a nossa história. E o ego, ele se relaciona diretamente com esse corpo de dor. Porque esse corpo de dor troca informações com o ego e faz com que ele reforce a sua identidade. Esse corpo de dor, ele pode ser maior ou menor, dependendo dos alimentos que a pessoa oferece a esse corpo. E sabe quais são os principais alimentos? São pensamentos de medo, tristeza e os traumas. As pessoas que têm esse corpo de dor ativo são aquelas pessoas que vivem no limite para estourar, para ter um acesso de raiva, vivem no limite da comparação. Sabe quando você sai de manhã, no trânsito, tranquilo até, e você encontra aquelas pessoas brigando, simplesmente porque a pessoa da frente não anda na velocidade que a pessoa de trás esperava. Isso já gera um conflito, a pessoa já abre o vidro, já começa a xingar. Então você já percebe, já observa que essa pessoa está com o corpo de dor ativo. E esse corpo de dor, ele não se alimenta apenas dos nossos pensamentos negativos. Ele se alimenta do corpo de dor de outras pessoas. Então quando essa pessoa que sai no trânsito de manhã procurando alguém para brigar, sabe? Simplesmente pelo fato de alguém estar dirigindo mais lento. Então, ao buzinar, ela já acorda, já chama a atenção do corpo de dor do outro motorista. E se essa segunda pessoa estiver disposta, pronto. Os dois corpos de dor estão ativos e eles se retroalimentam. E aí acontece uma briga, e a pessoa segue para o trabalho ou para a vida já com aquele corpo de dor ativo, buscando mais, com sede de briga, de situações negativas que retroalimentem esse corpo. O que acontece é que quando a gente nasce já bebezinho, a gente já traz com a gente esses corpos. Porque nós vivemos sob um inconsciente coletivo, que é como se fosse essa nuvenzinha aqui, ó. E esse inconsciente coletivo, ele está aí por meio da nossa sociedade, da nossa cultura, do país em que nascemos.
Então, esse inconsciente coletivo, ele já é composto de muita dor. Dor das guerras, das situações difíceis que nós como humanidade vivenciamos. E isso não foi apagado, existe ainda, está guardado ali. E o bebezinho, quando ele nasce, ele já traz consigo essas dores, mas meio que adormecidas. O que vai fazer com que elas acordem e se retroalimentem é um ambiente familiar que essa criança vai experienciar, que vai viver. Então, além do inconsciente coletivo, que é essa nuvenzinha aqui, nós temos uma outra nuvenzinha que é o inconsciente familiar. São as questões aqui dos nossos antepassados, da nossa família, dos nossos pais. Então, vamos ali. A gente nasce com o inconsciente já coletivo da humanidade, adiciona aqui inconsciente coletivo familiar e a convivência com os pais, a convivência na escola, com os colegas, vai despertando cada vez mais esses corpos de dor. Tem pessoas que vivem simplesmente para alimentar esses seres aqui que estão presentes no nosso campo. A pessoa não tem consciência que isso acontece. E ela vive em função de trazer alimento para esse corpo de dor. Por meio de tristeza, medo, assistindo noticiários. Sabe por que dá tanto ibope assistir noticiários negativos? Tantas pessoas ficam assistindo, né? Mesmo filmes violentos. E se a gente parar pra pensar qual o porquê, qual a razão de alguém fazer algo que a gente sabe que não é legal, que não traz sentimentos bons à tona. Mas é isso, é o corpo de dor daquela pessoa, tá criando notícia, tá fazendo entretenimento para nutrir o seu próprio corpo de dor e assim também estimular o corpo de dor dos outros. Porque lembra, eles se retroalimentam nessas notícias negativas. Pra gente viver em paz, pra gente conquistar a vida e todos os sonhos do nosso coração, a gente tem que viver fora deste corpo de dor e fazer com que ele morra de fome. E a gente só consegue fazer isso jogando luz, prestando atenção naquilo que a gente pensa. Nosso estado natural de ser é esse coração aqui, ó. E nesse coração só tem coisa boa. Nesse coração está tudo aquilo que a gente busca, que é o amor, a paz, a prosperidade, a abundância, os bons relacionamentos. Mas quando a gente vive em modo automático, a gente não consegue acessar essa essência, a fonte. Então, o primeiro passo é a consciência. Quando você vê alguém que está ali te provocando do nada, você já vai pensar, essa pessoa está com o corpo de dor ativo. E provavelmente está aqui, tentando acordar o meu para eles se retroalimentarem. E o que você faz nesse momento? Você meio que para e se distancia mentalmente daquela situação. Você começa a ver aquela pessoa ali que está tentando te provocar a partir da sua consciência. Não responde mentalmente, só observa. Porque a partir desse momento que esse corpo de dor for apenas observado e não retroalimentado a todo instante, ele vai diminuindo, ele vai cessando, até um tempo que ele some realmente. Mas enquanto isso, você pode deixar ele ali, ficar um pouquinho com fome e não responder automaticamente a todos os insultos e provocações. Eu sei que é difícil, que esse corpo de dor ele é estimulado como gatilhos. E é ainda mais difícil a gente trabalhar essas questões dentro da nossa família. Porque ali são as pessoas que a gente mais conhece e são as pessoas que sabem exatamente como estimular e acordar estes nossos pontos. Mas é um exercício. Estando ali no meio de familiares ou pessoas no seu trabalho que você sabe que tem a tendência a estimular esse estado, esteja presente, somente observando. Vá trabalhar com essa intenção já. Você já sabe que vai encontrar aquela pessoa que tem uma tendência a estimular o seu corpo de dor? Esteja 100% presente e apenas observe. Não reaja.
Porque aí o corpo de dor dessa pessoa vai falar, cadê o alimento? Eu sempre me alimento aqui nessas questões, cadê? Aí essa pessoa já vai se recolher, não vai ser mais interessante. Ela vai procurar outras pessoas. Começa a observar. E é muito interessante também a gente observar, o autor fala, né, nesse livro, a gente observar esse corpo de dor ativo em relacionamentos. As que se apaixonam. E a projeção não é nem por aquele estado, aquela maravilha que você gostaria de ter do outro. Tem pessoas que se apaixonam pelo corpo de dor do outro. Essas pessoas sabem que vão viver em um conflito eterno. Você conhece algum casal que vive em pé de guerra? Então, esse autor fala que o que mantém o relacionamento ativo e o interesse entre eles é essa retroalimentação do corpo de dor. Talvez se um dia cessar, o interesse acabe, o relacionamento termine. Essas pessoas se encontraram já com esse intuito. Olha como é sério. E para você que tá aí procurando um parceiro novo, que ainda não está no relacionamento, mas pretende, esse conteúdo vale ouro, porque você vai começar a observar o seu corpo de dor, vai diminuindo, vai matando eles de fome. E quando você encontrar alguém, quando você se apaixonar, você vai ter certeza que não é o seu corpo de dor tentando buscar alguém para se retroalimentar pro resto da vida. Isso é muito sério, isso é muito valioso. Então eu trouxe aqui um pouquinho desse conteúdo hoje. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. E comece nessa observação de si próprio, dos outros, porque o nosso objetivo é sempre estar aqui, ó, em ressonância com a nossa verdadeira essência, longe desses corpos de dor. Vamos viver a melhor fase da nossa vida, tenho certeza disso. E o caminho é o autoconhecimento. Um beijo e até o próximo vídeo.